Meus amigos policiais, vocês estão bem, né? Hoje vamos estudar a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, a famosa LEP, Lei de Execução Penal. Ela vai do artigo 1º ao 204, mas hoje vamos estudar do artigo 1º ao artigo 10º. Vamos ver ali a natureza jurídica da LEP, vamos ver ali os princípios previstos na LEP e os princípios constitucionais aplicáveis à LEP. Vamos ver ali do condenado e do internado. Vamos ver da CTC, Comissão Técnica de Classificação, os integrantes da CTC. Vamos ver ali o exame criminológico, o exame de classificação. Então a gente vai avançar de forma aprofundada na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, o Código Penal, ele foi reformulado em 1984, ou seja, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela entrou concomitantemente com o Código Penal. O Código Penal ele é de 1940, foi reformulado em 1984, mas a LEP entrou concomitantemente com o Código Penal, na reforma do Código Penal em 1984. Então vamos avançar aqui de forma aprofundada na Lei de Execução Penal. Deixa eu ampliar a tela aqui, pessoal, para ficar melhor ainda. Lei 7.210 de 84, Lei de Execuções Penais. YouTube, às 18 horas vai estar disponível no YouTube. Eu vou lançar no YouTube. Legislação extravagante, Lei de Execução Penal. A gente vai perceber, vamos perceber o seguinte, pessoal, que a lei, vamos perceber que essa lei ela tem dois objetivos. Quando a gente começa a ler a lei ali, do objeto da aplicação da Lei de Execução Penal, a gente observa no artigo 1º o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. No artigo 1º, vamos ver as duas finalidades precípuas da LEP. A execução penal tem por objetivo, por finalidade, cumprir as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, a LEP tem um objetivo, a finalidade de fazer cumprir, fazer executar o preceito secundário, fazer acontecer o ius puniendi, o poder punitivo do Estado. Quando o condenado e o internado ele entra na esfera de execução, entra em cena a parte da execução da pena, onde o Estado faz acontecer, faz cumprir, faz efetivar as disposições de uma sentença ou decisão criminal. Durante esse cumprimento de pena privativa de liberdade ou qualquer outra pena similar à privativa de liberdade, o Estado tem que assegurar que durante esse cumprimento de pena sejam oferecidas toda e qualquer tipo de assistência ao condenado internado, visando a ressocialização. O objetivo da LEP não é só fazer cumprir, mas também ressocializar. O objetivo é ressocializar, fazer nascer no preso a vontade de ser livre e autossuficiente com respeito às leis após o cumprimento da pena. Então, o Estado, o sistema prisional, o sistema carcerário tem que garantir que durante o cumprimento da pena privativa de liberdade ou qualquer outra pena similar restritiva de liberdade, o Estado tem que garantir todo tipo de assistência material, saúde, jurídica e educacional, para que esse preso, esse condenado, esse internado, quando vier sair do sistema prisional, ele volte a ser uma pessoa autossuficiente com respeito às leis, para ele não voltar a reincidir, para não voltar a delinquir. Então esses são os objetivos da LEP. Fazer acontecer, fazer cumprir o preceito secundário, fazer cumprir as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. A gente vai ver que a LEP ela tem natureza jurisdicional, vinculada à atividade administrativa. O que prepondera na LEP é o conceito jurisdicional, vinculada à atividade administrativa. Mais à frente a gente vai ver sobre isso aí. Então, jogando na tela aqui, pessoal, a gente vê o seguinte: são dois os objetivos principais da LEP. Efetivação da sentença, ou seja, garantir que aquilo que o juiz determinou seja cumprido, e a ressocialização, proporcionar condições para que a pessoa condenada ou internada possa se reintegrar à sociedade de forma harmônica, oferecendo educação, trabalho e assistência, todo o tipo de assistência possível. Porque se o Estado não assegurar as assistências, as condições mínimas, com certeza, além de ferir o super princípio da dignidade, da humanidade, o condenado, o internado vai voltar a delinquir. Ele não vai ter a vontade de viver autossuficiente, vai voltar a cometer crime, vai voltar a delinquir. Então o Estado tem que garantir a proteção integral, física e psicológica do condenado e do internado.
Lei de execução penal. Princípios norteadores da execução penal. Afirmar a natureza jurisdicional da execução penal implica admitir sua sujeição aos princípios e garantias constitucionais incidentes. Então, uma vez que o legislador, uma vez que afirmamos que a lei de execução penal ela tem natureza jurisdicional vinculada à atividade administrativa, ela é subordinada aos princípios constitucionais e legais, à proteção dos direitos fundamentais. Os princípios, pessoal, eles têm mandados de os princípios eles têm forças que os princípios servem de escudo de proteção dos direitos do preso e do internado. Ao mesmo tempo que os princípios servem de limitadores do poder punitivo estatal, uma vez que os princípios limitam ali a discricionalidade do Estado. Os princípios servem de escudo, limitando o poder punitivo do Estado, que ele não exorbite, ele não exacerbe a sua competência, ele não puna além do necessário, garantindo a proporcionalidade, a razoabilidade e o princípio da legalidade. Então, os princípios servem de escudo de proteção dos direitos do preso e do internado, bem como com limitadores do poder punitivo do Estado. Beleza? Afirmar a natureza jurisdicional da execução penal implica admitir sua sujeição aos princípios e garantias constitucionais incidentes. Então, pessoal, a gente vai entrar na fase dos princípios, né? Aqui, ó, para Lúcio Nogueira, até coloquei aqui, ó, Paulo Lúcio Nogueira, quando diz que é indispensável a existência de um processo como instrumento viabilizador da própria execução, onde devem ser observados os princípios e as garantias constitucionais, a saber, legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, verdade real, imparcialidade do juiz, igualdade das partes, persuasão racional ou livre convencimento, contraditório, ampla defesa, iniciativa das partes, publicidade, oficialidade, duplo grau de jurisdição, entre outros. Em particular, deve-se observar o princípio da humanização da pena, pelo qual se deve entender que um condenado é sujeito de direitos e deveres que devem ser respeitados sem que haja excesso de regalias, o que tornaria a punição também desprovida de sua finalidade. Então, pessoal, como vivemos num Estado democrático de direito, a gente priorizamos o princípio da legalidade, da humanização das penas, da dignidade da pessoa humana. Então, durante o processo, não só durante o processo, tanto na fase ali administrativa, investigativa, como no processo, como ali na fase de conhecimento, como na execução, tem que ser observados, uma vez que a LEP é a natureza jurisdicional, independente de ser natureza jurisdicional, os princípios têm que ser observados. Uma vez que estamos num Estado democrático de direito, a gente tem ali temos um sistema acusatório, repartição das funções, tripartição das funções, acusar, defender e julgar. O juiz tem que ser imparcial, equidistante, observando as partes. Não pode ser criado um tribunal ou juízo de exceção. Tem que ser previamente criado, previamente instituído o juiz, o julgador. A prevalência dos atos processuais que sejam de âmbito público, publicidade dos atos processuais, a busca da verdade real, sem ferir os direitos fundamentais, sem ferir os direitos e garantias fundamentais. Então, a busca da verdade real, tentando evitar a punição de gente inocente, de indivíduo inocente, fazer acontecer o justo punimento do Estado de forma acautelatória e segura, né? Transparente, legalista. Então tem que ser observado esses princípios, uma vez que a LEP tem natureza jurisdicional vinculada à atividade administrativa. Então começamos logo com um super princípio aqui, ó, o princípio da legalidade. Em sede de execução penal, o princípio encontra-se materializado no artigo 45 da LEP. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Então, pessoal, não haverá princípio da legalidade. Princípio da legalidade e da anterioridade. Não haverá punição e nem sanção disciplinar sem expressa previsão, anterior previsão. É que nem o princípio da anterioridade e legalidade do Código Penal. Não haverá crime nem pena sem lei anterior que o defina. Então, tanto crime como pena, como sanção disciplinar, tem que estar previamente escritos e taxativos no rol taxativo. Ninguém pode ser punido por uma lei vaga sem previsão legal. Ninguém pode ser punido sem previsão legal. Então tem que ser tanta sanção. Não haverá nem falta grave, nem média, nem leve. Não haverá falta nem grave, nem leve, nem média.
nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Tem que estar prevista em lei, beleza? Anteriormente prevista em lei. Renato Brasileiro. Funciona, pois, como um importante instrumento de contenção da discricionalidade da administração penitenciária e do arbítrio estatal, sempre que acionados de maneira lesiva aos direitos fundamentais das pessoas submetidas ao cumprimento de determinada sanção penal. Então a gente observa o seguinte: coisa fácil, coisa fácil. A gente tem que ter em mente que não haverá crime nem pena sem lei anterior que o defina, não haverá sanção nem infração grave, leve ou média, não haverá nenhum tipo de sanção nem falta grave, leve nem média, sem prévia, sem anterior lei que os definam, né? Então tem que estar previamente, anteriormente escrito, antes da conduta, princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal, ok? Então a gente avança aqui. Princípio da personalidade ou intranscendência da pena. Esse princípio é muito importante. O princípio da personalidade, conhecido também como princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. Princípio da personalidade, pessoalidade ou intranscendência da pena. A Constituição é bem clara quando diz o seguinte: a pena não passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores. Então, nenhuma pena. Falou é pena penal, falou pena, não passará da pessoa do condenado. Princípio da pessoalidade, personalidade, intranscendência da pena. A pena não passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores. Ou seja, o cara foi condenado a uma pena de liberdade e também ali efeitos civis, né, de reparar o dano. Porém, o cara morreu. Essa pena de privativa de liberdade não vai ser estendida aos sucessores. Mas ali a herança que ele deixou para os sucessores pode ser usada para reparação de dano, obrigação de reparação de dano. Então, se ele deixou a herança de 100 mil, ele tem uma dívida de 100 mil, pode ser usada. Se ele deixou uma herança de 100 mil e a dívida é 150, só vai ser usado os 100 mil. Os outros 50 não pode passar, não é obrigado os herdeiros a pagarem dívidas, entendeu? Então, nenhuma pena passará da pessoa condenada, podendo a obrigação de reparar o dano. E a instituição do reconhecimento, nenhuma pena passada da pessoa condenada, podendo a obrigação de reparar o dano. E a restituição de bens ser estendida, né? Então, a execução dos efeitos civis esses efeitos civis podem se estender aos sucessores, né? Vamos avançar aqui, ó. Por força do artigo 5º, 45 da Constituição Federal, a pena e a medida de segurança não podem passar da pessoa do autor da infração. No âmbito da execução penal, um exemplo de violação ao princípio da intranscendência da pena consiste no emprego de proibição ou de restrição de visita como forma de sanção disciplinar. Então, se há um caso aí que está ferindo o princípio da individualização da pena, da intercedência da pena, uma vez proibindo ali a visita de familiares, proibindo a visita de família, restrição, visita de forma como sanção disciplinar, essa pena está passando para outra pessoa, não pode. É intercedência. Uma vez que proibir a familiar de visitar o seu ente, a família vai estar sofrendo também essa sanção, né? É que nem o Estado não assegurar durante o período de amamentação, que as presidiárias são asseguradas o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, as presidiárias são asseguradas o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, visando o quê? Intercedência da pena. A criança não tem nada a ver. A criança precisa dos seus direitos, precisa nascer com desenvolvimento pleno. A criança não pode sofrer as consequências da pena. A mãe errou, vai pagar, mas a criança não tem nada a ver. Então, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. No mesmo caso aqui, não pode ser como sanção disciplinar. Restringir a visita de familiares. Restrição de visita com forma disciplinar não pode. E aí vai estar ferindo o princípio da intranscendência da pena. Beleza? Então vamos avançar aqui. Já falamos do princípio da legalidade, né? Da personalidade e intranscendência da pena. Princípio da individualização da pena aqui, ó. Esse princípio da individualização da pena. Esse princípio tem assento constitucional entre nós, com efeito consoante o disposto no artigo 5º, 46 da Constituição Federal. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, o seguinte: privação, restrição de liberdade, perda de bens,
multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, esse é o princípio da individualização da pena. A lei assegurará a individualização da pena, ou seja, não pode sexo, gênero, masculino com feminino, não pode criança com adulto, não pode adolescente com adulto. Tem que observar a natureza do delito, a idade, o sexo do apenado. Esse é o princípio da individualização da pena. Beleza? E esse princípio tem que ser observado tanto ali no âmbito legislativo, ou seja, no legislador, quando o legislador for criar a lei, ele tem que saber individualizar, proporcionalidade, razoabilidade. No preceito secundário, observar ali a quantidade de pena, qualificadoras, majorantes, minorantes, benefícios. Então, esse princípio tem que ser observado tanto ali na fase legislativa como na fase judicial. O judiciário, o juiz, o magistrado, na hora de julgar, tem que observar esse princípio. Tem que observar esse princípio da individualização da pena e na fase da execução também. Tem que ser observado nas três esferas: legislativa, judiciária e executiva. Beleza? A gente vamos até ver aqui, ó. São três momentos distintos em que se dá essa individualização. Individualização legislativa, processo por meio do qual são selecionados os fatos puníveis e combinadas as sanções respectivas, estabelecendo seus limites e critérios de fixação da pena. Então tem que ter limites, proporcionalidade e razoabilidade. Entende? Observa aqui na fase legislativa, né? Individualização judicial, elaborada pelo juiz na sentença, e a atividade que concretiza a individualização legislativa que culminou abstratamente as sanções penais. Por meio do procedimento de aplicação da pena, Código Penal, artigo 68, é vedado que o julgador imponha uma sanção padronizada ou mecanizada, olvidando os aspectos únicos do delito cometido. Então é vedado o julgador imponha uma sanção padronizada. Então a gente tem que observar tanto na fase legislativa como na fase judicial esse princípio da individualização da pena. E na executória também ocorre durante o cumprimento da sanção penal, objetivando a ressocialização do sentenciado. Então, na fase legislativa, o legislador tem que observar proporcionalidade, razoabilidade. Na fase judicial, o juiz tem que observar, não pode ser pena, sanção, não pode condenar padronizada, de uma forma padronizada. E na executória, visando a ressocialização do preso. Beleza? Vamos avançar aqui. Princípio, conforme o artigo 2º da LEP, né? A jurisdição penal do juiz ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. A jurisdição penal do juiz ou tribunais da justiça ordinária comum em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Então, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária comum, da justiça comum, ordinária ou comum, serão executados, serão regidos sob a LEP na fase de execução. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade dessa lei e observando também o CPP. Então vai ser observado essa lei e o CPP. Essa lei e o CPP, Código de Processo Penal. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei e Código de Processo Penal. Então vai ser observada a LEP e o CPP. Extrai-se do referido dispositivo que a execução penal também é regida pelo princípio da jurisdicionalidade. Foi o que eu falei com vocês, né? O que significa dizer que a intervenção do Poder Judiciário não se esgota com o trânsito julgado da sentença condenatória ou absolutória imprópria, proferida no processo de conhecimento, estendendo-se por todo o curso da execução da pena. Então, não é porque o juiz decidiu ali na sentença, condenou ali, o réu entrar na fase de execução, que não vai funcionar mais o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai observar não só no julgamento, mas também na execução. O Poder Judiciário vai estar presente tanto na fase ali condenatória ou absolutória imprópria, ou na fase da execução. O Judiciário está de olho, está observando, né? Então, a natureza da LEP é jurisdicional, vinculada à atividade administrativa. Tem alguns atos que podem ser adotados pelo diretor do estabelecimento e tem alguns atos que são de natureza jurisdicional. Então, como é que o judiciário não vai estar observando? Lógico que vai estar. Então, é uma lei jurisdicional, predominantemente jurisdicional.
Por consequência, são aplicáveis em sede de execução penal todas as garantias inerentes ao devido processo legal, tais como a ampla defesa, o contraditório, o duplo grau de jurisdição, a vedação, a utilização de provas ilícitas, a publicidade, etc. Tá vendo? Por consequência, são aplicáveis em sede de execução penal todas as garantias inerentes ao devido processo legal, tais como ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição e vedação, utilização de provas ilícitas e a publicidade. Aí a gente avança aqui, ó. Princípio da responsabilidade penal subjetiva ou da culpabilidade. A lei de execução penal incorporou taxativamente o princípio da responsabilidade penal subjetiva ou da culpabilidade, ao prever que são vedadas, são proibidas as sanções coletivas. Artigo 45, parágrafo 3º. Procura-se, assim, impedir a punição disciplinar daqueles que sequer tiveram dolo ou culpa na ocorrência de determinado resultado lesivo. Então, pessoal, princípio da responsabilidade penal subjetiva ou da culpabilidade. Não, ninguém pode ser punido de forma coletiva por condutas alheias. Tem que ser observada ali a subjetividade do agente, quem praticou a conduta, tanto dolosa ou culposa, não pode ser punido de forma coletiva, que não tem nada a ver. Tem que ser individualizado. Subjetiva, princípio da subjetividade ou da culpabilidade. Ninguém pode ser, não haver sanção de forma coletiva. Princípio da humanidade. Esse princípio funciona como verdadeiro obstáculo para o recorrente anseio de se reduzir o preso à categoria de não pessoa, materializando-se na proibição de tortura, tratamento cruel, desumano, degradante, na proibição de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, cruéis ou perpétuas, né? A lei de execução penal dá concretude ao princípio da humanidade, ao prever, por exemplo, que as sanções disciplinares não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, além de vedar o emprego de cela escura. Então, princípio da humanidade das penas, previsto tanto na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como na Constituição, como na LEP, vedação, proibição de celas escuras, tratamento insalubre, proteção à integridade física e moral do preso, é vedada, proibida penas cruéis, desumanas ou degradantes, pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 8419 da Constituição, né? Então a gente avança nesse princípio aqui. Princípio da isonomia e vedação à discriminação. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. E nesse sentido, o teor do artigo 3º, parágrafo único da LEP. Então, pessoal, não haverá qualquer restrição. Durante o cumprimento de pena, de sentença, de medida de segurança, não haverá qualquer distinção de natureza racial, religiosa, social ou política. Não haverá qualquer distinção de natureza social, religiosa ou política. Beleza? Objeto e aplicação da lei de execução penal. Agora a gente começa a entrar no artigo 1º da lei de execução penal. Objeto e aplicação da lei de execução penal. Percebemos a finalidade da lei de execução penal apenas com a simples leitura do artigo 1º. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Foi o que eu falei para vocês. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e internado. Então tem que efetivar a disposição da sentença ou uma decisão judicial, efetivar, fazer acontecer e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Fazer nascer no preso, fazer nascer no internado a vontade de viver autossuficiente com respeito às leis após sua saída do sistema prisional. Beleza? Portanto, podemos dividir o objeto em dois. Propiciar meios para que a sentença seja integralmente cumprida. Trata-se aqui da prevenção especial negativa, que nada mais é do que inibir a reincidência. Detalhe importante que deve ser observado é que a LEP é aplicável no que couber ao cumprimento das medidas de segurança. Beleza? Trata-se aqui da prevenção especial negativa, que nada mais é do que inibir a reincidência. Detalhe importante que deve ser levado é que a LEP é aplicável no que couber ao cumprimento das medidas de segurança. Então a LEP ela é aplicada também no que couber as medidas de segurança. Essa é a fase efeito negativo, né, da sentença. Aqui a prevenção especial negativa, que nada mais é do que inibir a reincidência, proibir a reincidência. Então a fase negativa, proibir a reincidência. A gente vê a fase positiva, reintegração do sentenciado ao convívio social. Então aqui é propiciar meios para que a sentença seja integralmente cumprida. Fase especial, prevenção especial negativa, que nada mais é do que inibir a reincidência. A reintegração do sentenciado ao convívio social.
Aqui temos a prevenção especial positiva, positiva, prevenção especial positiva, ou seja, a ressocialização. Muitos destacam que esse é o maior objetivo da Lei de Execução Penal, a qual trabalha de maneira espontânea, fornecendo os meios para que o preso possa ser reintegrado ao meio social. Foi o que eu falei com vocês, né? Durante o cumprimento da pena, ser assegurado assistências, a maior quantidade de assistência possíveis a maior quantidade de assistência possível para fazer nascer no preso a vontade de viver autossuficiente com respeito às leis. É importante ressaltar que a lei de execução penal é aplicada tanto para presos definitivos, como provisórios, além de condenado pela justiça eleitoral ou processo submetido à jurisdição militar. Então, a LEP ela se aplica tanto a condenado definitivo como condenados provisórios. A lei de execução penal ela é aplicada tanto a condenados definitivos como presos provisórios, bem como os condenados pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos a estabelecimentos penais sob a jurisdição da LEP, ok? Então, se aplica a presos condenados definitivamente, como presos provisórios ou condenados pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à jurisdição da LEP, ok? Vamos avançar aqui que a gente vai ver aqui agora. Artigo 2º. A jurisdição penal do juiz ou tribunal de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução da conformidade dessa lei de Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, que eu falei com vocês, né? Ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária ou comum. Então, esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária ou comum. Então, aplica-se ao preso definitivo, ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos à jurisdição comum ou ordinária, beleza? Artigo 3º. Ao condenado internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, princípio da legalidade. Ao condenado internado serão assegurados todos os direitos não atingidos, não alcançados pela sentença ou pela lei. Então, os direitos que não foram atingidos ou alcançados pela sentença ou pela lei serão preservados, serão mantidos. O preso não vai responder além do que a lei determinou. Ele não vai ser privado de direitos além do que a sentença determinou. Então, ao condenado e ao internado serão assegurados, garantidos todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo 1. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não haverá qualquer distinção, princípio da igualdade, isonomia. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, o Estado deverá recorrer à comunidade, deverá ir participar, trazer a comunidade, alertar a importância da comunidade na fase de execução da pena. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, a importância do Estado recorrer à comunidade. Artigo 5º. Classificação. Título 2. Capítulo 1 da classificação. Classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes. É a fase de classificação do condenado para observar o cumprimento da sentença. A classificação para orientar o condenado e para observar o cumprimento da sentença. Então, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar o condenado internado, segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução. Cada pena tem que ser de modo individualizado. Orientar a individualização, observando o cumprimento da pena e orientar o condenado e o internado. Então, essa é a forma que serão classificados. Segundo seus antecedentes, observando os antecedentes e a personalidade de cada um, né? A classificação será feita pela CDC, Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ao preso provisório. Então, na classificação, ela vai ser feita a classificação de cada indivíduo, de cada preso, de cada condenado. A individualização, a classificação de cada preso, de cada indivíduo, cada condenado será feita pela CDC, Comissão Técnica de Classificação.
que vai elaborar um programa individualizador de cada preso, de cada preso aí sujeito a pena privativa de liberdade ou medida de segurança. Então a CTC, a classificação será feita pela CTC, Comissão Técnica de Classificação, e a gente vai ver se a CTC é composta, a gente vai ver quem faz parte da CTC, né? A CTC é composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, ó, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, ó. A CTC, a Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento tem a CTC. Cada estabelecimento prisional tem a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Será dirigida pelo diretor, é composta pelo diretor, composto no mínimo de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Por 6, o diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. O diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. A gente vai ver mais na frente ali. Qual a composição da CTC? A Comissão de Classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz de execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, o que importa vocês saberem é isso aqui, ó. Qual a composição do CTC? A CTC existente em cada estabelecimento tem a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Será presidida pelo diretor e composta de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz de execução. Isso aqui é só para vocês terem em mente o seguinte, que nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz de execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, pessoal, classificação. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes. Cada condenado que entrar no estabelecimento prisional, cada condenado que entrar no sistema prisional será classificado. Então, essa classificação será feita segundo seus antecedentes e personalidade, né? A classificação será feita segundo seus antecedentes, vai ser observado os antecedentes e sua personalidade de cada indivíduo. E será feita pela CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, né? Composta existente em cada estabelecimento. Que é presidida pelo diretor, composto de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. A classificação será feita pelo CTC, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade. Então, cada indivíduo terá seu programa individualizador da pena privativa de liberdade. A gente avança aqui, então. Cuidado para não confundir o exame de classificação, que vai orientar a execução da pena, com o exame criminológico. A gente tem que ver o seguinte, eu falei para vocês agora do exame de classificação, né? Não pode confundir com o criminológico, a gente vai ver mais à frente. O exame de classificação é realizado quando ingressa no sistema. O exame de classificação é realizado quando ingressa no sistema. Ele é amplo e genérico. Envolve aspectos relacionados com a personalidade do condenado, seus antecedentes, foi o que eu falei com vocês, né? Sua vida familiar e social, sua capacidade laborativa. Este exame é feito pela Comissão Técnica de Classificação. Então, o exame de classificação é realizado quando ingressa no estabelecimento prisional. Ele é amplo e genérico. Então, assim, a gente percebe que ingressou no estabelecimento prisional, qualquer condenado ingressou no estabelecimento prisional, exame de classificação. Ele é genérico, ele é amplo, aspectos sociais, familiares, né, aspectos relacionados ali à personalidade do condenado, seus antecedentes, sua vida familiar e social. E a gente vê o criminológico que é mais restrito, né? Já o exame criminológico é realizado durante a execução. Ele é mais específico. Envolve parte psicológica e psiquiátrica, atestando a maturidade e disciplina do reeducando e sua capacidade de suportar frustrações. É um prognóstico criminológico. Então, o criminológico é mais específico, né? Exemplo. Quando o condenado ingressa no sistema prisional, ele é submetido a um exame de classificação. Isso, todo condenado, quando um condenado ingressa, será submetido a exame de classificação. Durante a execução da pena, se quiser progredir de regime, do mais severo para o mais benéfico, ele faz o exame criminológico para saber se o condenado é capaz de suportar as frustrações, se deixou ou ainda é perigoso, como vai reagir diante das adversidades. Então, assim, durante a progressão, o cara está no regime fechado, ele progredir para o semiaberto, tem que ser observado o exame criminológico, saber se ele realmente aguenta a capacidade de frustrações, se ele realmente está apto a progredir. Então, o criminológico é para isso. Faça o exame criminológico para saber se o condenado é capaz de suportar as frustrações, se deixou ainda é perigoso, se ele ainda é perigoso, se não, né? Como vai reagir diante das adversidades. Então, esse é o exame criminológico. E o de classificação é mais amplo, né? Aí eu trouxe para vocês aqui o seguinte, ó, informativo 919 da STF. Nada impede que o magistrado das execuções criminais facultativamente requisite o exame criminológico e o utilize como fundamento de decisão que julga o pedido de progressão.
Atenção, o julgado acima está parcialmente superado. Então esse julgado acima, ele está parcialmente, não tá totalmente, mas parcialmente superado. Hoje o exame criminológico ele é obrigatório. Falou para progressão de pena, progressão de regime, ele é obrigatório. Quer ver? A gente vê aqui o seguinte, ó. Com a Lei 14.843 de 2004, o juiz deverá exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão de regime e somente se for dispensar o exame é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base nas peculiaridades do caso. Então, o exame criminológico é obrigatório, não tem discussão. Com essa lei aí, o exame criminológico é obrigatório. O exame criminológico é obrigatório para progressão de regime, devendo o juiz fundamentar quando não for utilizar o aqui, ó, o juiz deverá exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão. E somente se for dispensar o exame é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base em peculiaridades do caso. Então, o exame criminológico é obrigatório. É obrigatório. Artigo 8º. O condenado a cumprimento de pena privativa de liberdade. Vou lá na tela para vocês aqui, ó. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação com vistas à individualização da execução. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação com vistas à individualização da execução. Então, regime fechado será submetido a exame criminológico, não tem conversa. Cumprimento de pena em regime fechado será submetido a exame criminológico. Para a progressão de regime, tem que fazer o exame criminológico. Parágrafo único. Ao exame que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, em regime semiaberto, na prova, na prova e na vida real, o condenado em regime fechado será obrigado ao exame criminológico. Para a progressão de regime, obrigatório o exame criminológico. O condenado em semiaberto, facultativo. Semiaberto, facultativo. Condenado em regime semiaberto, facultativo o exame criminológico. Ok? Então a gente avança aqui, pessoal, no artigo 9º. Artigo 9º. Artigo 9º-A. A LEP prevê a possibilidade de ser realizada uma nova espécie de identificação criminal, qual seja a coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético. A exigência legal dessa forma de identificação é bastante restrita, exigindo a ocorrência de condenação pela prática de determinadas naturezas de crimes, quais sejam crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual ou crime sexual contra a vulnerável. Então aqui, pessoal, ó, o artigo 9 a possibilidade de ser realizada uma nova espécie de identificação criminal, qual seja coleta de material biológico. Então, uma nova espécie de identificação criminal, uma nova espécie. A nova lei trouxe o seguinte, a nova inclusão na lei trouxe o seguinte, uma nova forma de identificação genética, uma nova espécie de identificação criminal, uma nova espécie de identificação criminal. A coleta de material biológico. Então, essa coleta de material biológico, para nova espécie de identificação criminal só pode ocorrer em crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa. Crimes dolosos. Tem que ser com dolo, não pode ser culposo. Crime doloso com violência grave contra a pessoa. A gente viu lá dos crimes contra a pessoa no Código Penal, né? A gente começou a gravar aula esse dia dos crimes contra a pessoa, do artigo 121 ao artigo 154, dos crimes contra a vida, do artigo 121 ao 128. Então, dos crimes contra a pessoa, crime doloso praticado contra a pessoa vai ser submetido à identificação criminal, a nova espécie de identificação criminal, coleta biológica, material biológico, saliva, um exemplo, saliva, sangue, alguma coisa do tipo ali, será submetido à nova identificação criminal. Para obtenção de perfil genético, então vai ser coletado exame biológico, feito o exame biológico para coleta de perfil genético. Então vai ser crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida. A gente viu os crimes contra a vida, né? Homicídio simples, qualificado, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Vimos ali feminicídio, estupro, né? Não, feminicídio, aborto, crimes contra a vida. Então, nesses casos a gente vê que crimes contra a vida serão submetidos ao perfil genético, obtenção de material biológico. Crimes contra a liberdade sexual, crimes contra vulnerável. Então falou crimes contra a liberdade sexual, contra a dignidade sexual. Falou de crimes contra a liberdade sexual, o crime sexual contra vulnerável, né? Será submetido ao exame biológico, material biológico, a coleta de material biológico para obtenção de perfil genético. Aqui se você crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual ou crime sexual contra a vulnerável. Artigo 9º-A.
O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxibonucleico por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional. Então, assim, ó, o condenado falou reclusão em regime inicial fechado, falou em reclusão, regime inicial fechado, perfil genético, exame para obtenção de perfil genético, será submetido a material biológico, será submetido à coleta de material biológico. Para obtenção de perfil genético, será submetido à coleta de material biológico. Para identificação do perfil genético, não tem conversa. O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será inicial fechado, reclusão e fechado, reclusão e fechado. Será obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético por meio de extração de DNA, ácido desoxibonucleico por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando melhores práticas de genética forense. Então, a lei, a regulamentação, a lei, o legislador deve assegurar garantias mínimas para a proteção desses perfis genéticos, para a proteção desses dados, dos bancos de dados dos perfis genéticos. Tem que ter proteção. Não pode ser aberto a qualquer um, não pode ter todo mundo ter acesso a esse perfil genético, né? A esses dados do perfil genético. Parágrafo 2º. A autoridade policial. Então a gente vê aqui, ó. A autoridade policial federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Então a autoridade policial, eu como delegado de polícia, como autoridade policial, polícia civil ou polícia federal, posso requisitar ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, instaurei um inquérito contra um condenado, já está cumprindo pena, mas eu tenho suspeita, ele é suspeito de ter cometido outro crime, de ter cometido um outro homicídio dentro do estabelecimento prisional. Eu posso requisitar ao Poder Judiciário o acesso, né, ao banco de dados de identificação do perfil genético. Então ficou claro isso aí, né? A autoridade policial federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos de cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genéticos, bem como a todos os documentos de cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado. Então, assim, deve ser facilitado, deve ser viabilizado, facilitado, disponibilizado ao condenado os dados genéticos e de maneira que ele possa ser contraditado pela defesa. A defesa vai observar se foi dotada das medidas cautelares, as medidas da cadeia de custódia. Então tem que ser observado isso aí, né? Disponibilizado ao condenado e à sua defesa. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, o condenado pelos crimes previstos, quem foi condenado ali por regime reclusão fechado, que não foi submetido à identificação do perfil genético, à obtenção de elementos biológicos, a coleta de elementos biológicos para a identificação do perfil genético, será submetido ali no cumprimento da pena, né? Então, tanto no ingresso como na fase de execução, será submetido do estabelecimento, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena também. Então, tanto no ingresso como durante o cumprimento da pena. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para um único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética. Então, só poderá ser utilizada para um único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético, beleza? Não pode outro fim, só a identificação do perfil genético. Parágrafo 6º. Pra gente acabar aqui, pessoal, já tá acabando, já tá acabando. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia nos termos do regulamento, vedada sua utilização para qualquer fim. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia nos termos do regulamento, vedada a sua utilização para qualquer fim. Então é proibida para qualquer fim, para qualquer outro fim. Tem que ser descartada imediatamente, depois de feita a identificação do genético, tem que ser descartada imediatamente, né? Guardando material suficiente para nova perícia, se precisar. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos
da cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial na natureza criminal. Então tem que ser órgão competente, perito, preferência perito oficial, agente público treinado e respeitará os procedimentos da cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e completados. Aqui não fala perito, pessoal. Tem que ficar esperto com isso, ó. A coleta de amostra biológica será realizada por agente público treinado, especializado, treinado e respeitará o procedimento da cadeia de custódia. São 10 fases da cadeia de custódia, né? Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, transporte, acondicionamento. Então a gente tem que respeitar aquilo ali, né, as fases da cadeia de custódia. Mas não fala perito, fala agente público. Fique esperto com isso aí. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado submeter-se ao procedimento de identificação. Então, o condenado, no ingresso do estabelecimento, o condenado de reclusão, regime fechado, é obrigatório a identificação do perfil genético. Ele se recusa. Eu não quero constituir prova contra mim mesmo. Então, se ele não quiser fazer, ele vai ser sujeito a pena grave, ele vai sofrer penalidade de falta grave, vai perder benefício de regressão, regalias. Então, ele pode até recusar a não fazer o perfil genético. Eu não quero, não vou fazer o perfil genético, vai me prejudicar. Ele não será forçado a fazer o perfil genético. Porém, ele vai sofrer falta grave, vai perder vários benefícios da LEP. Bastante atenção no artigo 8º, ao parágrafo 8º do artigo 9º-A. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético, incluído pela lei pacote anticrime 2019. Falta grave, viu? Aí, para acabar aqui, pessoal, a elaboração do laudo de amostra biológica coletada nos termos do parágrafo 7 será realizada por perito oficial. Então tem que ser perito oficial, beleza? Eu falei lá para vocês que era agente público. Eu falei para vocês lá que era agente público. Mas aqui já fala quem é o tal do agente público, é o perito oficial. Parágrafo 9. A elaboração de laudo da amostra biológica coletada nos termos do parágrafo 7 será realizada por perito oficial. Foi incluído em 2025, tá vendo? Recente. Parágrafo 10. Nos casos de crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos coletados em locais de crime e corpos de delito e a inclusão dos respectivos perfis genéticos no banco de dados deverão ser realizados, se possível, em até 30 dias, até 30 dias contados da recepção da amostra pelo laboratório de DNA. Então, a partir do momento ali que houve a recepção, que o laboratório recebeu a coleta de exames de vestígios biológicos, uma vez recebidos os vestígios biológicos pelo Instituto de Identificação, pelo órgão de investigação, no máximo 30 dias tem que estar serão inclusos os respectivos genéticos no banco deverão ser realizados, se possível, até 30 dias, beleza? Como notaram, o artigo 9º da LEP e alguns de seus parágrafos foram atualizados pela Lei 15.295 de 2025, recente, que trata da obtenção de perfil genético na identificação criminal. Então, pessoal, em até 30 dias, nos casos de crimes hediondos e equiparados, a gente sabe que crimes hediondos é um rol taxativo, né? Lei 8.072/90 e os equiparados 3T, tráfico, tortura e terrorismo. O processamento dos vestígios biológicos coletados em local de crime e corpos de delito e a inclusão dos respectivos perfis genéticos no banco deverão ser realizados, se possível, até 30 dias. Não esqueçam disso. Então, galera. Então, meus amigos policiais, terminando essa primeira parte da LEP, a gente vai avançando todos os dias. Todos os dias vamos lançando uma videoaula aí. Então, a gente falou aqui do artigo 1º ao 10º da LEP, princípios, né, constitucionais, princípios previstos na LEP, do condenado e do internado, natureza jurisdicional da LEP. Vemos aqui a CTC, Comissão de Classificação, o exame de individualização, exame criminológico. Então, assim, vimos que no perfil genético tem que ser feito por agente público, perito. Então, essa foi a primeira parte. Idem em paz. Vamos para cima. Até a próxima aula. Curtam. Se possível, compartilhe. Mande seu amigo. Comente. Se está ficando bom ou se está ruim. Beleza? Um abraço. Idem em paz.